Amém, a graça e a paz, amém, amados irmãos. Amém. Mais um dia nesse estudo de Gálatas, né? Nós estamos no capítulo 3 e eu quero ver se hoje eu consigo compartilhar capítulo 3 e 4, né? Vamos ler e vamos comentar. Amém. Continuando o capítulo 3, Paulo agora vai começar a colocar alguns argumentos, né, para com os Gálatas, mostrando para eles que não pode ter mistura, porque estavam misturando a graça com a lei, colocando condições para ser salvo. Além de crer em Jesus, era necessário circuncidar, era necessário cumprir a lei mosaica, e aí ele vem questionando. E ontem nós falamos a respeito, né, do tipo de mistura que tem hoje, né? Hoje é muito comum trazer para o culto não o evangelho, trazendo para o culto algumas pregações que acrescentam o fazer do homem, né? Então hoje tudo bem que não vai ter a lei mosaica aqui que fala, olha, para você ser salvo, você tem que circuncidar. Com certeza não existe isso no nosso meio. Mas que tipo de condição que alguns colocam hoje? Bem, a verdade, né, para a salvação, alguns até colocam, falam, olha, você tem que arrepender, abandonar e vir para Jesus. Tem alguns que ainda colocam esse tipo de condição. Mas outros não, falam, não, você vem para Jesus pela fé, somente pela graça mediante a fé. Mas aí depois o viver da vida cristã, aí é cheio de condições, né? Tanto é que aí alguns colocam, falam, olha, não, olha, você tem que crer, mas olha, mas você também tem que fazer isso, e nós entendemos que a nossa justificação não é por obras, mas sim pela fé, amém? Mas vamos lá, vamos ler aqui. Então, ó Gálatas insensatos, isso é forte, né? Ó Gálatas insensatos, ou seja, ó Gálatas tolos, vocês são tolos. Olha só que está aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele tem sempre, irmãos, esse intuito de nos cegar o entendimento. Quando nós éramos ímpios, cegava o entendimento, né, do Jesus Salvador. Mas agora ele quer continuar cegando o entendimento, como ele fez aqui com os Gálatas. Olha o Gálatas insensato: quem vos fascinou a vós outros? Quem é que te enganou? E esse fascinou, no grego, ele está como se fosse feitiço. Que feitiço que é? O que é que você está ouvindo que está cegando o seu entendimento? Irmãos, tem uma coisa que nós devemos orar todos os dias, sabe o que? Senhor, dai-me revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Amém. Você deve orar e falar, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, que as escamas dos meus olhos caem por terra. Porque nós precisamos de crescer em revelação. E aqui ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem enfeitiçou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Agora aqui, olha ele apelando aqui, né, com o argumento da experiência. Aí ele vira e fala assim: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Falou, você está lembrado quando você recebeu o Espírito? Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está lembrando mesmo? Foi pela fé. Falou, como é que você recebeu o Espírito? Vocês estão lembrados do Espírito Santo? Olha aqui para mim, irmãos. O Espírito Santo, ele age, o Espírito hoje, ele age de acordo com a aliança, amém? Na velha aliança, o Espírito Santo agia de acordo com a velha aliança. Agora nós estamos na nova aliança, ele age de acordo com a nova aliança, amém?
E como é que Cornélio, o gentio, recebeu o Espírito Santo? Quando Pedro estava ainda falando a respeito do perdão dos pecados, eles foram batizados. E eles eram gentios. Cornélio e a sua casa era gentil, então não foi pelas obras. Eles receberam pelo Espírito. E quando estava falando a respeito de quê? Do perdão, da graça, da justificação por meio de Cristo, do perdão dos pecados, né? Quando foi batizado também, né? Lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, diz o que lá? Né, aponta para o descanso. E quando eles estavam reunidos, sentados, e eles não foram batizados porque eles estavam cumprindo a lei, mas eles estavam, e diz o texto, né? E todos eles estavam sentados em casa, e eles foram batizados no Espírito Santo. Então, eles receberam o Espírito cumprindo a lei, ou descansando na obra consumada de Cristo? Descansando na obra consumada de Cristo. Então ele falou: olha, vocês receberam o Espírito como? Foi praticando a lei mosaica? Foi pela circuncisão? Ou cumprindo os mandamentos mosaicos da lei? Não, foi pelo Espírito. Então aqui ele está lembrando. Agora eu posso lembrar isso de você? Você recebeu a salvação como? Foi pela lei ou pelo Espírito? Não foi pelo Espírito? Você chegou cumprindo toda a lei e por isso, né, o Espírito veio para você? Não. Então olha aqui para mim, irmãos. Se a nossa salvação, existe bem maior que esse? Existe uma dádiva maior que essa? Se foi pela graça mediante a fé, o que dirá das demais coisas? Vai ser o seu comportamento? Não. É o que o apóstolo Paulo está questionando aqui. Então, seguindo adiante. Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, no esforço próprio, na justiça própria. Olha só, está vendo ele trazendo um argumento muito óbvio, muito claro. Deixa eu ver aqui um outro texto aqui, 15:56, né? Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 diz que o aguilhão da morte, olha só, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é fala assim, a força do pecado é a graça. Mas as pessoas não nos acusam disso? Sim ou não? Esse povo aí tudo é pecador, tá vendo? É a graça. Não, a força do pecado é o que? A lei. Está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. A força do pecado é a lei. Ou seja, você não vai ser aperfeiçoado na carne, tentando praticar a lei. Nós vamos ser aperfeiçoados no Espírito, confiado completamente na graça mediante a fé. Olha só, aí ele fala, você começa no Espírito e agora você vai ser aperfeiçoado na carne. Não, nós não somos aperfeiçoados. Você sabe em que nós somos aperfeiçoados? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha só, 1 João capítulo 4, verso 18. O perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, como é que você tem medo? Quando você confia na graça ou quando você confia na lei? Na lei. Quanto mais você confia na lei, quanto mais você confia em si, menos você é aperfeiçoado. E ele fala, então se você começa no Espírito, você não vai ser aperfeiçoado na carne, você vai ser aperfeiçoado tentando cumprir os mandamentos. Você vai ser aperfeiçoado também aonde? No Espírito. Amém? Olha só, então terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Olha só, aquele pois que vos concede o Espírito
e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo, ele opera milagres, né? É pela lei ou pela fé? Irmãos, você sabia que no Novo Testamento tem nos evangelhos existem duas menções que Jesus fala: grande é a tua fé. Agora vamos descobrir quem é que falou grande é a tua fé. Ele falou para quem? Para o centurião. Ele era cumpridor da lei ou ele era gentil? Gentil. Aí ele fala para a mulher cananeia, ela era cumpridora da lei ou ela era gentil? Gentil. Nem sabia, não estava eles não faziam parte da aliança, eles não eram cumpridor da lei, e a fé deles foi grande. Por quê? Porque eles não confiaram na lei. E aí Jesus falou assim: ó, grande é a tua fé. Ou seja, quanto mais você crê na graça, mais fé você tem. Amém. Olha só, então aquele pois que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. E olha só, então nós começamos na fé, nós vivemos pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé na obra consumada de Cristo, amém? Mas também o viver que agora você vive é por meio de Cristo. Nós falamos também. Então o viver que nós vivemos, então é isso. Agora o que acontece? Nós somos sempre tentados a relacionar com Deus com base na religião, com base no que nós fazemos. Então eu faço, eu mereço, Deus vai me dar. Esses dias eu experimentei assim, falei, num dia mal eu falei: Deus, dá para mim, ó, não estou comportando bem não, mas me passa na prova, dá para mim, eu preciso do Senhor, se o Senhor não der, não consigo conquistar. Experimenta no dia mal, no dia que você menos merece, clama a Deus, fala: Senhor, estou chegando diante do Senhor sem nada, aliás, meu comportamento está muito ruim, mas eu sei que não recebo pelo meu comportamento, eu recebo pela minha fé. Nenhuma das pessoas que Jesus curou, ele questionou: como está o seu comportamento? Como que está lá na sua casa? Está ali bem, hein, Lu? Olha só, hein? Está comportando direitinho? Não. Chegava, crendo, recebia. Fala assim: graças a Deus. Fala para o seu irmão aí do seu lado, fala assim: meu irmão, é pela graça. Sigamos adiante, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, porque ele creu, isso foi imputado para justiça, foi pela fé. Olha só, então, para sermos justos, é necessário sim, crer em Jesus e na sua obra consumada. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho em Abraão. Então, o Senhor havia já pré-anunciado, meio que profetizado, uma profecia escrita, que os gentios seriam abençoados em Abraão pela fé. E olha só: em ti serão abençoados todos os povos. Em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. Em ti. Agora, abençoado, como é que Abraão foi abençoado? Foi pelas obras ou pela fé? Pela fé. De modo que os que da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, que é o oposto das obras. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Fala assim: meu Deus. Todos quantos, repete comigo agora. Fala assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É o que está escrito na Bíblia.
Não se achegue diante de Deus querendo receber bênção debaixo das obras da lei. É muito forte, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, você pode chegar diante de Deus, você pode, há essa liberdade. Você pode chegar diante de Deus se você praticar toda a lei, mas você consegue? Não. Então você se torna o quê? Maldito. Foi isso que ele falou: ô Gálatas, vocês são insensatos, vocês começam no Espírito da graça, agora vocês vocês vão querer ser aperfeiçoados na lei? Se você tentar fazer isso, você vai ficar debaixo de maldição, as coisas não vão andar na sua vida. E a maldição está lá em Deuteronômio capítulo 28, são inúmeras. Uma delas, quando você lê lá, pobreza, escassez. Outra maldição, enfermidade. Outra maldição, para com a família, para com os filhos. Isso tudo é mal. Você não tem que aceitar. Deixa eu falar algo para vocês. Não quero trazer condenação aqui para você, não, jamais. Pastor, eu estou com enfermidade, então quer dizer que eu estou debaixo da obra da lei? Não. Você deve orar e repreender. Todos nós temos lutas. Até mesmo o apóstolo Paulo, né, teve lutas com a sua saúde. Você deve repreender. Ah, pastor, mas eu estou passando uma luta, uma certa dificuldade financeira, né? Estou meio apertado aqui, então é maldição? Não, você vai rejeitar toda a escassez. Talvez seja apenas o tempo, mas o que Deus tem para você é saúde, família abençoada, né? Prosperidade. Você deve sempre lutar, amém? Marcos, depois dá uma olhadinha aí, me ajuda aí, que eu tenho uma missão para ti. Mas vamos lá, sigamos aqui adiante. Então, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, porque a lei é o seguinte: faz tal coisa, você vai merecer tal coisa. Então não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fala assim: Cristo me resgatou da maldição da lei. E como que ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só, a palavra de Deus diz que Abraão, ele é abençoado. Se tu uma bênção. Olha só, Romanos capítulo 4, verso 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi por intermédio da lei, mas sim pela justiça da fé que ele se tornou o quê? Herdeiro do mundo. Essa é uma bênção que o Senhor tem para nós, que possamos, né, ser como Abraão. Abraão foi alguém riquíssimo na sua época, foi alguém extremamente abençoado, e olha que ele falhou muitas vezes, sim ou não? Ele não mentiu por 2 vezes falando que Sara era sua irmã? Mentiu, colocou em risco tudo, colocou em risco, né, o nascimento de Isaac, que poderia sim Faraó ter pegado a mulher dele e feito um filho. Ele colocou em risco muita coisa, o propósito de Deus. Mas Abraão é alguém que cria, não confiava, né, em si, mas confiava na graça de Deus. Vamos seguir adiante, vamos lá. Irmãos, falam como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aqui então agora ele vai argumentar no argumento da promessa, né? Primeiramente ele argumentou com relação à experiência, depois ele colocou as escrituras confirmando as promessas feitas a Abraão, e agora aqui ele está confirmando, trazendo um argumento, né, da promessa. Então Deus, se uma aliança foi feita humana, Deus confirma
Agora imagina só a aliança que foi feita entre o pai e o filho. Olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Então essa promessa, essa aliança foi feita entre quem? Entre Deus Pai e Deus Filho. Então a promessa é ao descendente, a Cristo. Mas como é que nós estamos em Cristo? Quando nós cremos. Amém. Não é aos descendentes, é a Cristo. Então aqui nós vemos, né, essa promessa. Aí logo após a promessa, né, é feita uma aliança e depois há uma apropriação da herança, que é na sequência dos versículos aqui, né? Aí no 16 fala da promessa, no 17 diz assim: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Qual foi a aliança que foi feita primeiro? De Deus com Abraão ou de Deus com Moisés? Primeiro foi de Deus com Abraão, e foi feita entre o pai e o filho, né? De forma que venha a desfazer a promessa. Então a primeira aliança, ela permanece, porque se a aliança provém de lei, já não decorre de promessa, porque ela é condicional, mas foi pela promessa de Deus que concedeu gratuitamente em Abraão. Aleluia, amém? Então Deus prometeu, Deus fez uma aliança e Deus liberou um testamento, uma herança. Fala assim: graças a Deus. Graças a Deus. Então, verso 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele pergunta: então qual a razão que vocês estão sendo da lei aí? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Não, a lei não. A lei é boa, perfeita e eterna. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, que a lei não veio para dar vida, ela veio para mostrar o quão pecadores somos e o quão reto é o nosso Deus, amém? Ela veio só para que nós pudéssemos clamar por um Salvador, é só para que o homem desistisse. Olha só, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, e a justiça não é procedente da lei, a justiça é procedente da fé, e é aí que você recebe a vida. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Eu acho que não vamos conseguir não, né? Mas antes que viesse a fé, estávamos, olha só, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, aprisionados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, que é na nova aliança. De maneira que a lei nos serviu de aio, fala assim, aio, que é como um tutor, né? Um cuidador. A lei, ela era como que um cuidador para nos conduzir a Cristo. Assim veio a lei, para nos conduzir a Cristo, para conduzir um povo que clamasse por um Salvador. E aí diz, né? Conduzir a Cristo, que a fim fôssemos justificados por fé, por meio do Senhor. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, olha só, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
de sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ou seja, herdeiros do mundo. Agora, irmãos, a lei, ela teve um papel importante. Ele mostrando para ele, falou assim: olha, agora você não vive pela lei. A lei teve o papel dela, ela foi tutor, ela conduziu de Moisés. Deus não queria dar a lei. Deus deu a lei porque o povo chegou, falou: Moisés, vai lá, e tudo que Deus falar nós iremos cumprir. Conseguiram cumprir? Não. Tanto é que quando Moisés desceu com as primeiras tábuas, o que estava acontecendo lá embaixo? Adoração a um bezerro. Ele teve que quebrar a lei para não fulminar todo o povo. Já nesse nem chegou e já tinha quebrado. Aí volta lá, e nisso morreu 3.000. Você vê, quando a lei veio, morreram 3.000. Quando foram batizados no Espírito Santo, o Espírito veio, 3.000 se converteram. Mas a lei, ela teve um papel de conduzir, de ser tutor, trazer o povo até Cristo, para que o povo clamasse por um Salvador, para que reconhecesse que não era capaz de cumprir a lei, porque senão se tornaria, né, aquele que não cumpre a lei é maldito. Por isso que tinha que morrer um animal todo ano, porque senão a maldição vinha e seria todo o povo exterminado. Por isso que tinha o sacrifício de um cordeiro. Mas aí Cristo, o Cordeiro de Deus, veio. E aí quando a lei se encontra com o Cordeiro de Deus, a justiça e o amor se encontram. Se cumpriu a justiça, um homem sem pecado morreu para nos salvar. Mas também mostra o amor de Deus. Ele, Deus, vindo para nos salvar. E aí depois que Cristo veio, Ele é o fim da lei. Ele é o final da lei e Ele é o fim da lei. Então, a partir desse momento aqui, nós andamos agora pela fé. Na obra de quem? Na minha obra? Não, na obra de Cristo. Amém. No que Ele fez, no que Cristo fez. Amém. Então a nossa fé está firmada nisso. Aí você fala: pastor, então você está comportando mal? Não, querido, quanto mais você conhece a bondade de Deus, por meio de Cristo Jesus, morto na cruz em nosso lugar, mais você é transformado. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, à mudança de mente. E quando você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. É o que ele está falando aqui para os Gálatas, né? Nós vamos seguir um pouquinho mais adiante, amém? Vamos lá. Olha só, digo pois, capítulo 4, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Olha só, mas está sob tutores, que é a lei, e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha só, assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, as coisas e poderes desse mundo, né? Quando é menor, ele é escravo da lei. Mas você foi feito filho de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, está vendo que, olha aqui para mim, sabia que é? Vou trazer aqui para a sua vida. Eu tenho uma Aninha. A Aninha, ela vive debaixo de uma lei lá na minha casa. Por quê? Ela é criancinha, ela não sabe. Eu falo: está proibido você colocar a mão na tomada, porque ela é criança. Mas quando ela se torna madura, ela não quer colocar a mão na tomada. Aonde eu quero chegar? Olha aqui para mim, irmãos. Nós aqui, enquanto você estiver perguntando para o seu pastor: é certo? Isso aqui é forte, é um termômetro. Pastor, é certo fazer isso? É certo ou é errado? Demonstra só a sua idade. Ou seja, você está se colocando debaixo da lei, porque você fica ali, né, no certo e no errado. Ou seja, você precisa de um tutor. A lei não é isso? Certo e errado? Quem que é o crente maduro? É aquele que vai consultar o Espírito Santo e ele vai te falar todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Como é que você fica sabendo que não te convém? Quando você entende que você é filho, você não está debaixo da lei, você vai consultar o Espírito. E nós andamos
nós andamos de acordo pelo Espírito e pela vida. Amém? Olha só, vindo porém a plenitude do tempo, Jesus veio na plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando ele está debaixo da lei, ele está ali debaixo de um tutor, mas Jesus veio e nos fez filhos. Ele era o unigênito e depois se tornou o primogênito. Verso 6: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então aí o Espírito vem e ele clama: Abba, Pai, papaizinho. E o Espírito é que te conduz. Então os Gálatas estavam querendo ser justificados por base do comportamento. Aí ele fala assim: para com isso, você tem o Espírito Santo dentro de você, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Você pode ficar em paz, porque agora o Espírito que habita em você ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês estão me entendendo aqui? Aí alguns leem o versículo Romanos 8:28 e falam: eu não amo a Deus ainda o bastante. Não, querido, você tem o Espírito Santo dentro de você que clama: Abba, Pai, papaizinho. Então todo aquele que é nascido de novo, ele ama a Deus. Amém? Sim ou não? Tem hora que te falta fé, mas você ama a Deus, sim ou não? Você ama. Mas não amo como eu gostaria. Realmente, talvez ainda você precise renovar muito a sua mente, mas o Espírito lhe garante isso. Fala assim: graças a Deus. De sorte que já não é escravo. Fala assim: eu não sou mais escravo, eu sou filho. Olha só, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então se você é filho, você é herdeiro. Aleluia, aleluia. Olha só, verso 8: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Não volta por esse caminho. O apelo do apóstolo Paulo, guardais dias e meses e tempos e anos, conforme a lei, e os costumes gentios. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha só ele exortando aqui os irmãos, Por que vocês querem voltar a ser escravos? Por que vocês querem voltar a guardar dias, meses e anos, como os judeus faziam? Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Olha só, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E aqui agora o apóstolo Paulo está apelando para o coração. Quando eu fui aí, eu estava mal, E posto que a minha enfermidade na carne não foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vocês estão lembrados disso? Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, pois dizer a verdade, porque eles estavam se levantando contra o apóstolo Paulo por causa dos falsos mestres. E aí ele apela para essa questão do coração, fala: eu fui aí, estive com vocês, relacionei com vocês, e vocês me amaram, e vocês receberam Cristo, agora estão mudando. No verso 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Esse zelo aqui está falando de sustento financeiro.
Esses falsos mestres estão querendo me tirar da jogada e estão querendo te levar para a lei, para te colocar um monte de condição, falando que o evangelho não é verdadeiro, porque eles querem o seu dinheiro. Olha só, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então realmente é um processo, né, para nós crescermos em revelação. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E ele apelando aqui emocionalmente para eles. E vamos conseguir concluir sim, vamos lá. Vamos finalizar aqui o capítulo 5, o capítulo 4. E agora vem aqui as duas alegorias, né? Melhor, vamos fazer o seguinte, que eu quero me deter mais nessas duas alegorias, né? Até porque pregamos esses dias para trás aqui sobre isso. Nós vamos encerrar aqui hoje e vamos concluir amanhã, né, o capítulo 4, o 5 e o 6. Amém? Amém. Porque o 6 é pequenininho, então a gente vai conseguir. Eu quero me deter aqui porque fala a respeito, né, da graça e da lei por meio de Sara e Agar. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Prepara uma música aí para nós. Amados, deixa eu concluir aqui com vocês algo. Todo mundo aqui tem um alvo, sim ou não? Você tem alvo financeiro, familiar, emocional, ministerial. Não tenta alcançar esses alvos apresentando diante de Deus a sua obra, o seu cumprimento, né? Não queira se achegar diante de Deus com base em algo que você faz. Esses dias para trás eu entendi algo, sempre tenho orado isso, dessa maneira. Em alguns momentos eu orava, falava, Deus, eu sou seu pastor, né? Muitas vezes no coração você tem, olha, eu tenho feito isso, e aí? Não, você chega diante de Deus com a seguinte primícia, e tendo ela como única: Senhor, sou teu filho, sou herdeiro do mundo, pela fé eu quero receber, dá para mim, pela fé, porque quem que herda o mundo? Os que praticam a lei ou os que creem que são filhos? Você vai chegar diante de Deus, tudo isso que você tem ansiado, amém? Sou sua filha, sou herdeiro do mundo, assim como Abraão herdou o mundo pela fé, assim também eu vou herdar todas as promessas que o Senhor tem para mim, pela fé, amém? Ora por isso. Você chega diante de Deus agora, coloca diante do Senhor, pede para Ele abrir os seus olhos, para que você cresça em revelação, amém? Eu quero abençoar vocês, quero declarar que vocês vão andar como Abraão. Ele foi justificado mediante a fé, se tornou herdeiro do mundo, né? E nós estamos em Cristo. Ele é o descendente que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, e por meio dele, pela fé na obra dele, nós nos apropriamos, amém? Glória a Deus. Aqui Maria está pedindo oração. Pastor, oremos por 15 venezuelanos que irão na conferência, amém? Está liberado, os céus já estão, céus abertos, já estão abertos, amém, Maria? Já está liberado. Vocês vão vir debaixo de bênção, serão abençoadíssimas. As irmãs, quando vocês estiverem aqui, me procura lá na conferência. Quero orar por vocês e abençoá-las, mas tenho certeza que vocês virão em paz. Vão desfrutar de uma conferência poderosa. Abençoar a Jaque,
do Elzes, aleluia, pastores preciosos lá em Brasília. Deus prospere vocês, vocês possam andar não como os Gálatas, né, mas sim como o apóstolo Paulo. Deus abençoe vocês, tenham um dia poderoso, abençoado da presença dele.